Em maio de 2026, os brasileiros simplesmente pararam de tirar dinheiro da poupança e fizeram o maior aporte aí em anos, um valor de 2,6 bilhões. Isso mesmo com a Selic a 14,5, com várias oportunidades por aí, as pessoas estão buscando muita segurança nesse momento, pelo menos elas acham isso. E eu vou te mostrar saídas para que você não seja um dos que está correndo lá para a poupança sem incorrer em mais risco nesse momento. Bom, e antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal e também, se gostar desse vídeo, deixa o seu like ali, né, para você informar para o YouTube que está gostando aqui do que você está vendo e esse vídeo chegar a muito mais pessoas. Mas vamos direto ao ponto aqui, pessoal, só explicando rapidamente aqui, se você ainda não ouviu isso, né, como que a poupança funciona, né? Então ela tem uma regra simples que ela vai render de acordo ali com a taxa Selic, né? Então, acima de 8,5, se a taxa Selic estiver acima de 8,5, ela tem um tipo de rendimento, se estiver abaixo, outro tipo. Abaixo de 8,5, né, que não é o momento que a gente está agora, ela rende 70% da Selic daquele período. Então, só aí você vê que já é muito ruim. Se a gente pegar qualquer investimento ali de renda fixa tradicional, o máximo que ele chega de imposto lá é 22,5%. Mesmo com a maior alíquota de imposto de renda, ele ainda ganha da poupança, né? E quando está acima de 8,5, a gente tem ali aquela taxa que é o mesmo rendimento que tinha antigamente, né, que é 0,5% ao mês, mais a TR, que é uma taxinha bem pequena. Só para você ter uma ideia agora, né, a gente está com juros de 14,5 e a poupança está ali com seus 6,5%, 7%, talvez um pouco mais, né? Então é péssimo. Coloquei números mais simples aqui, tá, pessoal? Mas se você investir 100 mil hoje, você vai ter lá no fim do ano 6.500, né? Se a gente colocar ali no Tesouro Selic da vida, né, que é o investimento mais seguro que existe, ou um CDB de liquidez diária, a gente vai ter algo em torno de 14 mil, né? Então a gente está falando aí de mais do que o dobro do que você teria lá na poupança. Se a gente pega ali para prazos maiores, 5 anos, né, por exemplo, né, a gente tem a questão dos juros compostos. Então você teria aqui a mais 45 mil. Se a gente falar de 10 anos, passa de 100 mil o valor que você teria a mais. Esse aqui é o dinheiro simplesmente que você perdeu, né, você deixou de ganhar ali por não fazer nada e buscar algo ali que é um investimento tradicional que sempre foi falado que era o mais seguro. Se a gente fizer uma conta aqui com um patrimônio de 500 mil e isso não está fora de padrões que acontecem por aí, você pode deixar de ganhar aqui em torno de 40 mil por ano, tá, pessoal? Isso aqui é praticamente uma viagem internacional, às vezes uma viagem de primeira classe ali, que você está perdendo todos os anos. Outro ponto aqui importante, pessoal, é que corriqueiramente a poupança ela até perde para a inflação, né? A gente tem uma média de inflação aqui no Brasil entre 4% e 5%, né? Então, se a gente pegar um retorno de 6,5 para 5, a gente tem um ganho percentual de 1,5 só. Então isso indica para a gente que a gente não está ganhando tanto assim da inflação e que ao longo do tempo, mesmo você vendo o rendimento lá, você não está distanciando da inflação e o seu dinheiro vai acabar diminuindo de valor frente à oscilação que a gente tem e o aumento do preço dos produtos. Bom, agora vamos falar de alguns motivos aqui, né, que até eu li uma notícia sobre isso falando, né, por que as pessoas estão voltando aqui. O primeiro deles é medo, né, a gente está vendo aí muitos bancos tendo problemas, às vezes empresas aqui, mas o problema é que existe uma falta de conhecimento nesse ponto, porque a poupança ali, não sei se você sabe, mas tem o FGC. A maioria das pessoas que está aqui no canal já sabe, né? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele protege em 250 mil por CPF por instituição financeira. Ou seja, se você tem um CDB lá que rende seus 100% do CDI e uma poupança, eles têm a mesma segurança. Então, não faz sentido você deixar algo na poupança porque é mais seguro. Ou porque você precisa de mais liquidez, porque os dois têm praticamente a mesma liquidez. E ainda na poupança tem um problema. Se você tirar antes de 30 dias, você não ganha nada de rendimento, né? Se você pega um CDB, por exemplo, né, ele vai ter uma taxinha ali que é o IOF, né, um imposto que é pesado antes dos 30 dias, né? Mas você ganha alguma coisa. Então faz muito sentido, sendo que você está no mesmo lugar, né, no mesmo banco, você só não vai fazer esse movimento se você não entender e não tiver conhecimento para fazer. Outro ponto é que a maioria das pessoas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tem conhecimento. Mesmo com a iniciativa que eu tenho o canal aqui, tem conteúdo para todo mundo aprender gratuito. A pessoa às vezes não conhece um Tesouro Selic, que é muito mais seguro do que a poupança, né? Que hoje está rendendo o dobro, né? Faz uma aplicação lá hoje em minutos, tem um aplicativo lá tranquilo, né? É só você ter conta em alguma instituição financeira e fazer isso, né? Mas a falta de educação financeira muitas vezes ainda peca aqui no Brasil. E outro ponto que eu reparei, né, que vem acontecendo também nesse momento é que as pessoas continuam naquela mesma inércia, né? É difícil até abrir uma
uma conta em outro lugar. Então a maioria das pessoas vai deixando, só que isso aí vai acarretando num valor, como eu já comentei em outro momento aqui no vídeo, o valor vai ficando alto aqui, a diferença que você deixa de ganhar. Bom, pessoal, e se você não sabe como tomar a decisão aqui para fazer essa mudança, aqui embaixo tem um diagnóstico que eu montei para você fazer, né, que é o Mapa da Liberdade. Esse é um diagnóstico onde ele vai te mostrar quais são os problemas, o que você deve fazer, né? É gratuito, então você pode ir lá se inscrever lá para você entender como que está seu momento aí, como que estão os seus investimentos. Ele vai te dar um caminho exato para você seguir e alcançar ali a sua independência financeira, então considere se inscrever lá enquanto ele ainda está gratuito. Bom, pessoal, mas e o que fica aqui também, né? Se você quiser um investimento ali parecido com a poupança, com os riscos ali parecidos com o da poupança ou melhorados. E aqui agora eu vou falar alguns, né? Eu já comentei aqui ao longo do vídeo, mas talvez o primeiro deles seja o Tesouro Selic, né? Com o mesmo objetivo. Lá no Tesouro Selic você vai estar emprestando para o governo, né? E aí a gente entra naquela questão ali se o governo é bom ou ruim, mas enfim, né? Ele tem a máquina de dinheiro ali, então ele sempre vai te pagar. É o investimento mais seguro de cada país, né? Você consegue investir lá com R$100 e você vai ter ali 100% do CDI ou da Selic aqui no caso, né? Então é uma das melhores opções se você quiser manter o mesmo perfil do que a gente já vem falando. CDBs também de grandes bancos aí, né? Os bancões aí também vão te dar essa tranquilidade e muitas vezes você vai ter uma poupança também daquele banco, né? Então não faz sentido nenhum só porque você quer ficar na poupança, só por causa do nome ali. Então considere também esse investimento. Bom, se você quer ir um pouco além ainda, né? A gente pode ter LCIs e LCAs, hoje elas estão mais escassas porque mudaram algumas leis, mas são investimentos que são isentos. Aí a gente tem que comparar muito bem ali com o investimento que não é isento, né? A poupança, no caso, ela é isenta de imposto de renda, mesmo rendendo muito mal, né? Mas ela é isenta de imposto de renda, e as LCIs e LCAs também, mas a gente tem que ver qual taxa que a gente tem para ver se compensa. Muitas vezes o investimento tributado, ele rende mais do que um que é isento, mas aqui, LCIs e LCAs, a gente está também no mesmo nível de risco aqui. Bom, e mudando agora talvez de indexador aqui, falando mais especificamente, a gente tem o Tesouro também, só que IPCA, né? Mas aqui no caso ele vai render a inflação e aí você sempre vai ganhar poder de compra acima da inflação. É uma maneira de diversificar um pouco do que você tem hoje aí. O que você não deve fazer se você está bem nesse início, é trocar a poupança, por exemplo, por um investimento que é muito mais complexo, que você não vai entender. Não faça isso, né? Vá dando passos pequenos até você fazer essa troca exata. Bom, e para quem tem mais do que 250 mil, né? Bom, aí a gente já vai entrando em pontos mais difíceis, né? Quando o patrimônio vai crescendo, a gente precisa de diversificar um pouquinho. Eu até falei nesse vídeo aqui, eu até mostrei uma carteira aqui de como é o trabalho que eu faço aqui, né? Eu sou assessor de investimentos, então eu consigo trabalhar algumas carteiras maiores aqui no detalhe, então a gente começa a ter que diversificar mais, porque se você deixar ali acima de 250 mil num banco, né? Pode ser um risco desnecessário. E quanto mais a gente diversifica, mais esse risco diminui. Então faz bastante sentido. Quando a gente passa de 1 milhão, aí que não faz sentido nenhum, né? E se você está nesse perfil de ter mais do que R$1 milhão, hoje eu atendo esse tipo de conta pessoalmente, né? Então você tem que diversificar bastante, tem que saber muito bem o que está fazendo ali, para também não ficar com um retorno muito baixo, com um patrimônio muito grande. Mas isso tudo tem que ser casado com muito conhecimento, tá, pessoal? Então, se faz sentido para você, né, e você quer conhecer o trabalho aqui, basta você entrar em contato, o link vai estar aqui embaixo. Para esse nível de pessoa, né, que tem patrimônio que já está maior, aqui é outra coisa, né? Você tem que pensar mais na macroeconomia, em como você vai fazer a carteira render melhor ali de acordo com aquele momento econômico. Bom, pessoal, nesse vídeo é isso. Aqui agora já vai começar um novo vídeo. Considere esperar aí para você ver, que é um vídeo selecionado pelo YouTube mesmo. Então veja aí, vai começar daqui a pouco em um dos lados aqui, ou você pode esperar também que ele comece a tocar sozinho. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, manda aqui nos comentários que eu respondo todos. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir.